sejam bem-vindos, que possamos nos unir, né, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, para que a gente possa produzir as condições necessárias para que aqui recebemos ao que viemos buscar e que for de nossa capacidade de merecimento. Nós vamos falar de felicidade. Essa palavra vem ficando na minha cabeça já tem 2 semanas. E eu estava esperando a oportunidade de falar dela. Só para uma orientação, de modo geral, né? De repente tem alguém que está entrando, que não teve pela primeira vez, que não tem uma reflexão feita sobre religiões reencarnacionistas, mediúnicas, né? Então, uma orientação, porque a reflexão é uma parte desse aspecto, desse ponto de vista. Tem muitas outras visões a serem analisadas, mas esse é o eixo das nossas atividades. Bom, passamos do princípio que o que a gente está vivendo é uma situação material, é um exercício, é uma oportunidade em que temos condições de aprender aquilo que não seria possível no nosso verdadeiro ambiente, que é a vida espiritual. Então nós passamos por estágios de acordo com um plano de ensino que é elaborado por nós mesmos. Seja pela nossa lista corrida de erros, ou pela necessidade de novos conhecimentos. Tá? Então, vamos partir dessa premissa, dessa informação. Porque senão talvez a gente não consiga chegar numa conclusão. Então, a felicidade. O que é um conceito? Tá? Um conceito básico da Wikipédia, mas eu gostei, estava bom. A felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. Felicidade é uma coisa complexa, muito complexa. Tem muita gente que reclama muitas vezes por dia, se não o tempo todo isso fica na mente impregnado, que é infeliz. E que por que não sou feliz? O que é que eu fiz para não merecer a felicidade? Bom, primeira coisa, a felicidade é consequência de um esforço hercúleo, não material, mas principalmente numa condição de alma, de mente. Então, nesse início de um conceito que a gente adota, vamos começar a analisar. Eu peguei alguns indivíduos, tá, para poder nos dar material para refletir. Então, vamos pegar uma palavra do grego antigo, chama eudaimonia. É um termo grego que literalmente significa o estado de ser habitado por um bom daimon, um bom gênio. Em geral é traduzido como felicidade ou bem-estar, um estado de plenitude do ser. Olha só, plenitude. Podemos dizer que somos plenos? Podemos dizer que já fizemos o que tínhamos que fazer? Podemos dizer que moral, intelectual, emocional, psicologicamente, nós já cumprimos as etapas necessárias? Então, pela significação do grego antigo, nós estamos vivendo um processo de busca dessa plenitude. Mas não vamos fechar o assunto, não. Vamos continuar. Então, eudaimonia seria o estado pleno da alma. Só para resumir. Também, assim, mais ou menos nesse período, né,
300, 400, né? O pessoal de história, que foi mais habilitado que eu, me ajuda. Tá? Nós tínhamos um pensador, fundador de uma religião, onde hoje você encontra o Irã. Não vou falar aqui no Irã, porque o Irã vai existir muito tempo depois. Tá? Mas o cara chamava Zoroastro. Ele é o cara que inventou esse negócio de que existe demônio e que existe Deus. Então você tem, digamos assim, um Deus do mal e um Deus do bem. Que tudo é dividido entre mal e bem. Tá? A doutrina dele enfatizou muito. Então ele dá uma frase para a gente pensar. Para ele, felicidade é um lugar ao abrigo do fogo e dos animais ferozes. Mulher, filhos e rebanhos de gado. O que a gente pode entender pela frase do Zoroastro? Conforto material. Mulheres, por favor, não se magoem com o Zoroastro. Tá? Esse negócio de revolução feminina é muito recente. Não tem nem 100 anos direito. A sociedade ela sempre foi patriarcalista, sempre tratou muito mal a mulher e a desconsiderou. Então você imagina um cara que estava na sociedade pensando a relação da mulher 2.600 anos atrás. Não tinha como ser diferente, né? Pelo menos culturalmente não. Lao Tse é um filósofo chinês, também desse período, um pouco antes de Cristo, em torno de 300 anos antes de Cristo. Defendeu que a harmonia na vida podia ser alcançada através da união com o Tao, ou seja, com as forças da natureza, o equilíbrio com a vida, com o mundo, com o meio que você existe. Vamos juntar essas informações, por favor, tá? Depois a gente vai pegar tudo isso e vai fazer uma costura juntos. Bom, o budismo. O budismo, ele ensina. O ensinamento budista, a suprema felicidade só é obtida pela superação do desejo, em todas as suas formas. Então, Léo, Renata, depois vocês me ajudam na construção disso aí, né? O que seria o desejo? Para a mente, para o coração, para a alma. Aquilo que você nunca sacia. Você consegue um sapato bacana que você estava interessado, logo você encontra outro. Você perde o interesse e logo o seu desejo ele migra, ele muda, ele transmuta para outro objeto, outra situação. Não é? Então o desejo, segundo o budismo, é você vencer a força do desejo. Quando você para de desejar coisas, você passa a ser feliz. Vamos continuar. Aí nós temos um Dalai Lama, Tenzin Gyatso, diz que a felicidade é uma questão primordial mental, no sentido de ser necessário. Principalmente se identificar os fatores que causam a nossa infelicidade e os fatores que causam a nossa felicidade. Uma vez identificados esses fatores, bastaria extinguir os primeiros, ou seja, os que trazem felicidade. Né? E estimular os segundos, para se atingir a felicidade. O Dalai Lama ainda enfatiza a importância da disposição mental para se atingir a felicidade. Sem uma disposição mental adequada, de nada adianta a posse de fatores externos, como riqueza, amigos e etc. A disposição mental adequada para a felicidade baseia-se sobretudo na serenidade. Quem já não teve aquele momento, não sei para vocês, mas para mim tem sido raro nos últimos 45 anos, de que você tem tudo que você precisa e quer. Não fica aquela sensaçãozinha que ainda está faltando alguma coisa? Um certo desconforto? Acabou de pegar um carro zero na concessionária, está dentro do carro, você trabalhou anos para conseguir aquilo, e às vezes vai trabalhar anos para manter ele, né? Para pagar as prestações. E aí? Você entra dentro do carro,
toda aquela expectativa que você teve, ela não se dissolve. Ela não resolve sua necessidade. Alguém já passou isso? Será? Ou foi só eu, hein? Serenidade. Quantas vezes você já teve a oportunidade de estar em paz, tranquilo, independente de quem venha te perturbar ao seu redor? São raros, né? Como que essa serenidade aconteceu? Você conseguiu manter ela por algum tempo? Já pararam para pensar nisso? Eu vou tentar falar certo, tá? Tentei, coloquei lá o som para me ouvir, mas eu sou meio devagar em línguas. Mahavira, filósofo indiano contemporâneo, que Siddhartha Gautama, para quem não sabe, é Buda, né? Enfatizou a importância da não violência como meio de se atingir a felicidade plena. Então, eu não ser violento com o outro seria a raiz da felicidade plena. Mas não estou falando só da violência física, não, tá? A violência moral, emocional, material, psicológica, afetiva. Aristóteles. Organizar os seus desejos de acordo com o princípio racional terá uma ação virtuosa e a vida, de acordo com a virtude, será considerada uma vida feliz. Virtus, para Aristóteles, era dividida em duas coisas: moral, você se desenvolver moralmente, e você desenvolver-se intelectualmente. A soma desses valores, dessa condição de inteligência, te traria a felicidade plena, segundo Aristóteles. Eu não sei se vocês perceberam que todos que eu fui chamando para sustentar um debate, um diálogo, são antes de Cristo. Todos. O mais novinho aqui é 300 antes de Cristo. O mais novinho. Agora me fala o seguinte: todos esses que eu falei têm pelo menos 2.600 anos de diálogo com as nossas almas. E eu não sei se vocês concordam, mas todas as proposições, todas as sugestões, todas as ideias, elas são coerentes. Se não trouxer a felicidade plena, ela traria uma vida um pouco mais harmoniosa. Não? Você não ofender ninguém, não violentar ninguém, você respeitar as pessoas, você se desenvolver intelectual, emocionalmente, moralmente. Não é? Você buscar uma estabilidade material não é problema nenhum, desde que essa estabilidade não venha da destruição do outro. Para quem é um empresário que trabalha honestamente, que se esforça, que dá emprego para muita gente, não precisa se sentir culpado. Ele pode entrar lá no furor dele, no final da tarde, né? Não sei se vocês sabem o que é furor, mas é uma bacia quente de água que põe no chão e a gente fica cozinhando naquilo para dar uma relaxada. Tá? Meu sonho de consumo. Né? Mas ele pode ficar lá tranquilo, não tem problema. Se ele construiu o patrimônio material dele com dignidade, proporcionando trabalho, oportunidade de crescimento, de sustento para as famílias, de formação do indivíduo, pode ficar tranquilo, dormir nos seus lençóis de seda egípcio, de algodão egípcio, né? Sem problema nenhum. Ele cumpriu o papel dele no uso das ferramentas que ele recebeu para essa existência. É a tarefa dele. Simples assim. Não tem problema nenhum. Agora eu vou falar de um outro cara aqui que eu acho que vocês têm um certo conhecimento dele. Tá?
Eu acho que ele é mais comum na nossa vida do que os outros que eu citei. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximou dele os seus discípulos. E quando eu estava lendo essa parte, sempre me vinham vocês, assim, sentados no chão e ouvindo, sabe, essa posição de estar escutando alguém e aprendendo. Eu lembrei de vocês ao redor, não sei porquê. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso gargalhadão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5, os versículos de 7 a 12. Não é um pouco parecido com a proposta dos outros? Está certo, um trouxe um pedaço, o outro trouxe outro pedaço, mas no final das contas não é mais ou menos isso que eles propunham? Não era essa situação de reflexão, de construção íntima que eles estão nos propondo? Então a minha pergunta é o seguinte: se nós temos a condição de pelo menos 2.600 anos propostas de construção da felicidade, o que nos falta? O que realmente nos falta para ser felizes? Aonde nós buscamos nossa felicidade? Na nossa vaidade? Na satisfação do nosso corpo? No nosso interesse ganancioso, desrespeitoso da vida alheia? Você já pensou em não pedir para o outro aquilo que ele não tem para te oferecer? Já pensou num marido, numa mãe, num pai que teve a sua formação pessoal dada pela violência, pela falta de afeto, pela falta de orientação, e por isso ele é agressivo, por isso ele é incompreensido, ele não compreende você, ele não tem tolerância, mas que você está vivendo com aquela pessoa pela imposição da encarnação ou do matrimônio, mas aí já é uma imposição, uma escolha, ou do nascimento de um filho. Você já pensou que aquela pessoa ela não tem para te oferecer? Como que você chega para uma pessoa e fala assim, me dá um pão, briga com ela, sendo que ela não tem um pão para te dar? Então, muitas vezes, ter consciência do outro, da potencialidade do outro, pode trazer felicidade, porque não cria expectativas falsas. Você não quer receber aquilo que não lhe é possível te ofertar.
E se a matéria não nos oferece tanta felicidade, se do sapato novo logo eu quero outro, então por que tanto esforço? Por que tanto esforço em adquirir o que é a matéria? Quantas horas de trabalho nós temos dedicadas a ter algo que não tem uma finalidade? Quantos aqui já compraram algo, uma roupa, num determinado momento, se usou uma vez e nunca mais? Nós estamos buscando a felicidade nos lugares errados. Quando você já cultivou sua tolerância, paciência e não permitiu que o outro lhe contaminasse com a raiva, com o rancor, com o descontentamento e a sua própria infelicidade? Porque você associa tanto ou dá tanto poder ao outro de te deixar infeliz? Porque se você disser que sua infelicidade é o outro, isso é muito cômodo. Não cabe o outro te fazer feliz. Cabe você construir essa situação de felicidade. E é muito difícil. Então, voltando à perspectiva inicial, porque eu já tenho que fazer as conclusões, nós estamos dentro de um terreiro de Umbanda, nós somos uma religião reencarnacionista, e nós acreditamos que isso aqui é um estágio e que a felicidade plena ela é adquirida quando nós conseguimos nos desenvolver plenamente. Então não é possível vivê-la plenamente nessa existência, mas é possível viver muito bem. É possível ajudar, contribuir, é possível abraçar, é possível chorar, é possível sentir o outro e respeitá-lo. E eu, na minha condição de professor, eu me sinto muito feliz quando os meus alunos progridem. Eu me sinto muito feliz quando eles têm a oportunidade de vencer suas dificuldades. Eu me sinto muito satisfeito quando os meus amigos começam a ser felizes depois de uma tormenta, depois de um problema. Então a felicidade ela está além da satisfação das nossas necessidades. Essa que é a questão. É possível viver uma vida melhor, mais leve, mais tranquila? Sim. É só você não colocar seus interesses naquilo que se vai dissolver com a matéria. Comece a investir nas amizades que ultrapassem o corpo físico. Tratem as pessoas como se você fosse conviver muito além desses dias que nós estamos vivendo aqui. Seja sincero, amoroso, cordial, ampare, fortaleça. E mesmo que não seja correspondido, não se preocupe. Aquilo que lhe cabe já foi feito. E outra, lembra daquela pessoa que eu disse que não é muito capaz de amar? Como é que você ensina o outro alguém? Dando aulas positivas? Você aprende fazendo. Se você quer ensinar, e aliás isso já foi dito aqui para nós, em outros momentos, se você quer defender a Umbanda, divulgá-la, então viva a Umbanda. Viva os valores. Você não precisa ficar batendo de porta em porta, fazendo publicidade, nem nada não. Então você era um tosco, uma pessoa mal educada, infeliz, insuportável, e de repente você se tornou uma pessoa um pouco mais suportável, educada, para de jogar a culpa nos outros da sua infelicidade, do seu desequilíbrio, e as pessoas, opa, peraí, o cara está mudando. As pessoas te enxergam, e aí começam a perceber que algo de novo acontece com você. A boa nova, o Evangelho fez parte de alguma coisa em você. E aí você começa a divulgar coisas boas. Então, se você quer ensinar amor, então viva amor. Se você quer ensinar Evangelho, começa a viver ele.
As pessoas vão aprender sem você abrir a boca, sem você ter que fazer discurso, sem você ter que assumir essa posição que eu estou, de fazer uma reflexão com o microfone na boca para muitas pessoas ouvirem. Não é necessário. Aliás, o principal beneficiário disso aqui sou eu, porque enquanto falo para vocês, eu tenho que pensar e refletir no que eu estou dizendo. E aí eu começo a entrar em crise comigo mesmo. Tá? Então, que Deus abençoe a todos, nessa tarde, início de noite, e que possa nos abençoar nessa oportunidade que teremos agora.